Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta em Moscou. Eu vim para o Fórum Econômico de São Petersburgo, depois passei por umas reuniões, umas apresentações, por isso eu estou assim, de terno, né? Finalmente a produção soltou um dinheirinho para eu comprar uma roupa decente. Muito obrigado aí à produção, viu? Obrigado aí pelo investimento. E, o mais importante, queria agradecer sempre a vocês pelos comentários, pelos elogios, pelas críticas. Sim, sempre muito bom. Eu sempre digo e falo a verdade, a gente lê todos os comentários de vocês e considera todos de coração. Queria agradecer de verdade, por isso continue comentando, compartilhe e dando like. E dessa vez eu estou no Café Nika, em Moscou, tomando um belíssimo café abatanado, que aqui a gente fala Yapil Ochen Kripki Kofia. Uma coisa maravilhosa, é um café forte, café de verdade, né? Café de Moscou, né? Enfim, para a gente falar sobre geoeconomia. E nós vamos falar de Moscou sobre desinformação, senão não tem graça, não é verdade? Para dar aquela provocada. E esse vai ser o nosso assunto, porque tem muita coisa para falar, inclusive sobre a questão do Supremo e como sim está sendo utilizando as redes sociais para fazer política e principalmente usar a informação como arma. Uma continuação de muita coisa que a gente vem falando no GEO e que falamos no último Geoeconomia e que tem a ver, claro, com a guerra entre Irã e Israel. Vou tomar o meu abatanado e volto em seguida do Café Nika, em Moscou. Meu amigo, tudo começa da seguinte forma. Nós vivemos uma doutrina global da informação. Você viu que o Barroso falou recentemente da desinformação na eleição. Na verdade, tem a ver com o controle de redes sociais. Não é uma coisa nova, não é verdade? A informação, meu amigo, sempre foi fonte de poder. Ela tornou-se um poder em si, uma alavanca de poder nas relações internacionais em um sistema, meu amigo, que se enfrenta hoje para determinar quem escreve as regras, apresenta os fatos e é mesmo óbvio, isso significa um enorme poder. Então, meu cara, até os estados, né, que eram difíceis de contornar, às vezes, para a gente poder se comunicar, porque um país controlava o tráfego, as informações, as linhas telegráficas no passado, quem podia ter autorização de televisão ou rádio, quem podia escrever cartas, a turma até lia as cartas, né? Telégrafos, enfim, era fácil censurar o conteúdo entre países. A verdade é que a internet permitiu, então, que a informação circulasse através de fluxos de informação para todos os lugares, sem ter mais o monopólio da informação com o Estado, assim como ele mantém o monopólio da violência. Na verdade, talvez seja essa a maior característica do Estado-nação. A era dos satélites da internet mudou radicalmente o controle do Estado em termos de narrativa. Atores privados podem se comunicar sem a mediação do Estado e, obviamente, isso permite com que a informação flua e seja manipulada também. Bom, a verdade é que até mesmo pequenas potências, organizações não governamentais, que são as ONGs, foram capazes de contestar, manipular, influenciar, transformar a informação de acordo com interesses transnacionais. Claro, né? E, obviamente, as opiniões públicas nem percebem que estão sendo manipuladas, que as democracias talvez não sejam tão democráticas assim e sejam até mais autoritárias. Tudo através de uma guerra da informação em escala global, meu caro, que está a serviço do poder e da influência internacional e de muitos grupos globalistas, oligopólios e até mesmo grandes cartéis que querem fazer com que a sociedade seja conduzida para outros países, para outras formas de pensar. Tudo com o poder da palavra, poder discursivo, uma capacidade de fazer valer a narrativa, dominar os discursos que estão por aí a respeito de um cenário econômico internacional. Meu caro, a influência da informação na guerra é brutal. Veja, a guerra cibernética pode ser definida hoje sobre diversas percepções do ciberespaço. Tudo, como a gente fala, para fins de controle, para que o teatro das operações militares influenciem as redes, passando por uma guerra que hoje é, sem dúvida nenhuma, eletrônica. Veja, as operações de informação hoje consistem essencialmente em organizar campanhas de propaganda e manipulação em um ambiente internacional para influenciar você, a opinião pública, a mim, outros países. Trata-se de obter uma adesão da população, aliada mesmo, às vezes, a movimentos de desestabilização para criar novos grupos de poder. Um dos atributos da guerra futura, escreveu até mesmo um general russo chamado Vladimir Splitchenko, que era o teórico da transformação das Forças Armadas Russas em 98, ele escreveu claramente, meu amigo, será o confronto da informação, porque a informação está se tornando uma arma
do mesmo tipo que mísseis, bombas e torpedos. Então, pois é a guerra da informação. É uma guerra de percepção, meu caro, de narrativas, como significado e influência de conceitos. Meu caro, através do domínio e manipulação da informação. O fato é que a guerra da internet está implicando um novo tipo de conflito, onde a própria informação online se torna uma arma, sim, uma arma absolutamente violenta, que vislumbra, inclusive, mudanças massivas que são geradas por conflitos armados e, de verdade, podem provocar vitórias e derrotas de sistemas sem você dar um único tiro. Não é à toa que o STF quer controlar as redes sociais, não é mesmo, meu caro? É óbvio, imagina você poder controlar todo o discurso público na rede. O principal teatro de uma guerra hoje é a guerra subterrânea, é a guerra da informação, que está afetado e sendo afetada por 3 camadas. A primeira camada é a física, que você já conhece. Equipamentos de rede, velocidade da informação, hardware. Outra camada, a lógica, algoritmos, protocolos de informação, softwares. Terceira camada, cognitiva, meu caro. Como essa informação e a interação das redes sociais altera o seu pensamento, altera a sua percepção dos eventos. São meios de comunicações que recorrem às mesmas fontes internacionais. Meu caro, tudo que a gente vê hoje no mundo são de 4 agências, 4. Britânica Reuters, a Associated Press e United Press, que são americanas, e a Agence France Presse, que é francesa. Essas 4 agências controlam 80% de todas as notícias mundiais. Em um banco de imagens de televisão, a Eurovision News Exchange, ela permite que 94 canais de todo o mundo troquem suas reportagens, tanto por satélite como por rádio, para ser divulgado instantaneamente em todo o mundo. Ou seja, é um controle absoluto da informação, feito por 4 agências de notícias que homogeneizam a informação. Meu caro, como disse o historiador Macferro, uma padronização das informações transmitidas pela televisão. Isso é que é feito. E nesse sentido, nós podemos falar, sem nenhuma dúvida, de uma uniformização da informação. E, obviamente, o Pentágono não ia deixar de fora, né? E manipulou, evidentemente, isso. Eu estou falando do Pentágono, não é só ele não. Aqui também, todos os exércitos fazem isso. Mas começou com o Pentágono. Ele percebeu e resolveu criar fontes para alimentar as suas narrativas oficiais, usando a mídia como fonte de informação, quase que um monopólio de guerra em escala global. Vamos lá. 1990, o capitão Michael Sherman, um oficial da Marinha Americana, esse cara foi responsável por coordenar todos os esforços de comunicação do Exército. Em 13 de agosto de 1990, ele acompanhou os primeiros jornalistas, meu caro, americanos, para a cidade de Darlan, na Arábia Saudita, onde criou e dirigiu o Escritório de Informações Conjunta do Exército. Exatamente. Isso rapidamente se tornou o maior contingente de mídia já reunido durante uma operação militar. Veja só, estamos falando de 1990. A Força Aérea, sozinha, publica 140 jornais, 34 estações de rádio, 17 canais de televisão pública, centenas de milhares de comunicados de imprensa por ano, meu caro. Conselheiro de Relações Públicas do secretário de Defesa Nacional, Mike Sherman. Esse cara também tem contato com a família real saudita. Para quê? Relações com a mídia. A sua nomeação naquela época para esse cargo estratégico se deveu a um fato de que ele cresceu naquela época no Oriente Médio e, obviamente, né, onde os seus pais trabalhavam para então a Arabian American Oil Company, que é a famosa Aramco. E ao seu, meu amigo, claro, ele tinha um conhecimento íntimo da mídia, do cinema e das Forças Armadas. As equipes do capitão Sherman rapidamente se tornaram os interlocutores privilegiados dos enviados especiais da mídia. Pois bem, a força de briefings, resumos, comunicados, pseudo-confidenciais, fingindo que eram exclusivos, fontes, muitas vezes, sem o conhecimento mesmo dos jornalistas, tudo para manipular a guerra da informação travada naquela época pelos Estados Unidos antes do conflito armado. Meu amigo, no campo, os jornalistas sofrem de fato o que o Alan Raymond descreveu como a síndrome do enviado especial. Sabe o que significa? O cara vai lá, finge, que acha que realmente está conhecendo as pessoas, que tem uma informação confidencial, e aquilo é planejado para vazar.
de uma forma segura, e o cara acredita e divulga, e na verdade ele divulga aquilo que as fontes gostariam que fosse divulgadas. Essa estratégia militar não é nova. Veja, é o mesmo problema dos jornalistas atuais. Essa turma se abastece de informações a partir de fontes que muitas vezes são capturadas. Veja, um jornalista acredita na informação da CVM, acredita no Banco Central, que é absolutamente capturado, meu amigo. Absolutamente. Veja, isso também não é novo. 2 semanas antes do final da União Soviética, em 1991, o Al Gore, vice-presidente dos Estados Unidos, ele lançou a conquista da informação eletrônica. Esse cara aprovou uma lei chamada Lei de Computação de Alto Desempenho, que é a famosa High Performance Computing Act, que deu origem à Infraestrutura Nacional de Informação, a Nation Information Infrastructure. Meu caro, presta atenção. Essa última, que é essa estrutura, ela tinha, na lei, a ideia de construir redes de comunicações capazes de transmitir, obviamente, tudo que a gente vê hoje, dados, voz, imagem, e estabeleceu a Rede Nacional de Pesquisa e Educação, que era a National Research and Education Network, que nada mais é do que um grande provedor público de serviços de internet de alta velocidade, com vocação para quê? Escola e universidade. Óbvio, os caras queriam deixar um banco de dados fechados de pesquisa já em 93, onde o Al Gore promoveu o que ele chamou de alto estado da informação para garantir que você achasse que estivesse pesquisando no mundo, né, sobre filmes, casas, programas de televisão, o que fosse dados, mas aquilo era num único banco, uma única fonte. E ele previu que isso seria uma revolução digital a serviço da influência política e econômica dos Estados Unidos. Veja, tem nada demais. Ele pensou isso. Hoje muita gente faz também, tá? Ou seja, tudo isso em 94 começou a ser uma grande fonte de informações e análises instantâneas. Todas com a iniciativa de ser usadas rapidamente no mesmo lugar, pelas mesmas pessoas, de maneira a você acreditar que você estivesse buscando em fontes diferentes. A administração Clinton-Gore, de fato, buscou uma nova dinâmica favorável aos Estados Unidos em escala global, meu caro. Isso é atestado pelo fato, inclusive, de a Casa Branca ter apresentado na cúpula do G7 em Bruxelas, em fevereiro de 95, um projeto de sociedade da informação global. Veja bem, ele queria nomear de Sociedade da Informação Global, não é mais a estrutura nacional de informação. A estrutura de informação americana, naquele momento, deveria ser global. Ou seja, rodovias de informação. Essa é a ideia de Clinton e Al Gore. Mas, obviamente, qual era o objetivo do cara? Trazer o mundo inteiro para uma esfera de informação única, concentrada e que pudesse ser controlada. De fato, os Estados Unidos, nessa época, já eram a única grande potência que se comprometeu a dominar o espaço global da informação, para fazer prevalecer a sua visão de mundo. Eles entenderam, naquela época, que os interesses políticos e econômicos seriam transmitidos também pelos aspectos culturais. Na geopolítica, isso chamou essa doutrina americana de dominação informacional. É uma estratégia de comunicação que se baseou, claro, no conceito militar de dominação da informação, que o próprio Exército dos Estados Unidos já tinha definido em um manual de campanha de 1996 como o grau de superioridade da informação, que permitiria o uso de sistemas e capacidades de informação para obter vantagem operacional em um conflito, ou seja, para controlar a situação em operações fora de guerra. Ao mesmo tempo que, obviamente, negava que essa capacidade existiria e bloqueava o adversário de ter isso. Esse domínio, ele tinha 3 fontes. Um comando, um domínio da informação sobre o espaço de combate, inteligência em tempo real e, para fechar, o que a gente chama de guerra da informação, que visa, então, você inverter o problema, perturbar o sistema de comunicação dos seus adversários, enquanto, obviamente, você protege os seus. A guerra da informação, que não é de hoje, surge já em 1990, foi definida anos depois, em 97, por um acadêmico, e ele falava o seguinte, cara, a guerra se baseia em uma determinada inteligência que consiste em atacar os sensores ou embaralhá-los durante a guerra, que é degradar, corromper ou hackear todas as comunicações dos adversários, fazer uma pirataria mesmo de computador com o objetivo de penetrar em um determinado sistema adversário para revirá-lo contra si mesmo. A guerra de comando e controle com o objetivo de desativar os centros de comando adversário. Meu amigo, as operações psicológicas
eram montadas com a ideia de que são informações para exatamente desencorajar, pacificar ou perturbar o seu adversário ou quem você quer dominar de uma forma mais ampla, inclusive do aspecto cognitivo. Tudo isso já vinha sendo, você sabe, já viu o Kim Paim e também já viu nos outros geos de economia, já era um método que vem desde aquela M-Ultra, ou K-Ultra, agora eu me lembro agora, que era o método da CIA, quando eles começaram a entender a importância do controle e manipulação psicológica. Só que eles transformaram isso num fluxo global de comunicações também manipulado, onde as próprias organizações e a infraestrutura de rede de computadores seria utilizada para manipulação. Ou seja, cabos transoceânicos e satélites, eles encaminham os dados, enquanto um grupo de servidores armazenam isso em terminais, fazem as análises e permitem, obviamente, ser consultados online. Essa ideia surge em 1990, junto com uma coisa que eu conheci muito bem, que é a eletronificação dos mercados. Se você for no mercado financeiro, a eletronificação, que é o uso de sistemas eletrônicos dentro do mercado financeiro, como a gente chama de alta frequência, surge nessa mesma época, 1990. Porque, óbvio, não basta só controlar a informação, você tem que controlar também as informações dos sistemas eletrônicos. Por isso que a CIA e a NASA, já em 90, também fizeram parcerias com o Vale do Silício para coletar, processar informações na internet em base real com empresas comerciais, óbvio, com fins lucrativos. É a aliança entre Estado e empresa que torna esse capitalismo que se formou neoliberal, obviamente, e que permitiu uma captura das instituições e a formação do Deep State nos Estados Unidos. Tudo isso, comunidade de inteligência com as empresas. Então, as agências que compuseram esse programa de pesquisa, às vezes não classificado, elas tinham até um nome, chamava Massive Digital Data System, que é MDDS, e que financiava projetos por meio da NSF e do DARPA. E seja, esses serviços de inteligência dos Estados Unidos se interessaram muito cedo por uma empresa, por exemplo, chamada Google. Foi fundada em 98, lá pelo Larry Page e o Sergey Brin, e que tinha essa ambição que você conhece bem, organizar as informações em escala global e depois construir um sistema de indexação na web apoiado por uma biblioteca digital massiva. Pois bem, meu caro, o programa governamental do MDDS contribuiu botando dinheiro para esse tipo de empresa e também pela Verizon e a Symantec, beleza? Exatamente isso. Ou seja, e também foi para as empresas de capital de risco como a que formou a Palantir, que a ideia é essa mesmo, desenvolver novas ferramentas de acordo com as expectativas, assumir o controle de tecnologias estratégicas e de dados, incluindo e não se limitando à criptografia, até mesmo formada por cartões inteligentes, cartões de crédito e por aí vai. A empresa francesa, que era Gemplus, ela foi o número 1 do mundo em cartões inteligentes. Ela chegou a abrir o seu capital lá em 2000 para o Texas Pacific Group, que é o TPG. E 2 anos depois, ela teve a nomeação do Alex Mandel, que era o administrador da Inquetel, para a agência. Em 19 de fevereiro, teve uma reportagem que revelou, numa revista, que a NSA, que é a Agência de Segurança dos Estados Unidos, e a sede de comunicações do governo do Reino Unido tinham roubado mesmo os dados da Gemplus. Tiraram as chaves de criptografia de mais de 450 operadoras de telefonia móvel em 190 países. Só que a diplomacia pública deu uma segurada na onda, abaixou a onda e voltou, inclusive, com mais atividade depois de 2001, quando teve lá o ataque de 11 de setembro. Entende? Então, você começa a perceber que existe uma formação de agências de publicidade que trabalham com o governo, tipo a Ogive Mater, né? Agora nunca sei a pronúncia disso, e que trabalhava com assuntos públicos, como propaganda, assuntos privados e assuntos públicos. O secretário de Estado, na época, que era o Colin Powell, até disse o seguinte: pô, nós temos que trazer essa agência para dentro do governo, porque se ela me faz comprar o arroz Uncle Ben, né, como é que eu não vou conseguir vender alguma coisa? Como é que eu não vou contratar essa agência para começar a divulgar as ações dos governos? Ou seja, essa ideia de agências de publicidade trabalhando para o governo tem a ver com a ideia de vender a marca mesmo das nações, o nation branding, a marca de um país, a gestão da imagem da marca de estados através
da mídia. Por isso que se gasta tanto dinheiro no Brasil com isso. A gente só copiou o modelo. E a Globo, que foi malandra, pegou a onda, vai botar dinheiro no bolso e fazer a subversão desse sistema, que é fazer o governo refém da sua capacidade de publicidade. Mas a ideia inicial foi lá atrás. Foi a ideia de fato, de usar o Nation Brand, criar escritórios de influência estratégica que tinham mesmo como missão conduzir uma determinada guerra psicológica contra, por exemplo, a partir de 2011, o terrorismo. Inclusive fornecendo informações falsas a organizações ou a mídia estrangeira como parte de um esforço para influenciar o sentimento público e dos tomadores de decisão em países amigáveis ou até mesmo os hostis. Então, a possibilidade de uso de, aí sim, desinformação virou um escândalo e se vazou em 26 de fevereiro de 2002. E aí, obviamente, as missões tiveram que ser fechadas, mas veja, formalmente, mas as atividades foram distribuídas, por exemplo, entre o escritório de planos especiais do Pentágono, foi distribuído também algumas dessas funções para o escritório de comunicação global, que é o Office of Global Communication, que foi criado pelo Bush, teoricamente, né, para combater também o anti-americanismo, acredite se quiser. Teve o escritório de comunicação estratégica, que também recebeu parte dessas funções, ficou encarregado dentro do Departamento de Estado dos Estados Unidos para promover uma imagem valorizada dos Estados Unidos fora do país. E essa política toda de influência se baseou em 2 novos meios de comunicação que eram controlados pelo BGG. Foi a Rádio Farda, tá, que começou a transmitir, inclusive, em outras regiões, por exemplo, na Pérsia, programas para os iranianos, para a Rádio Sava, que começou também na Arábia, em árabe, a transmitir propaganda americana dentro do Iraque. Teve um cara que fundou isso, e quando esse cara que explicou isso, ele falou, olha, a missão da Rádio Sava é promover a liberdade e a democracia, né? Através da divulgação de notícias e informações precisas, confiáveis, verdadeiras sobre os Estados Unidos para o público estrangeiro. O Patz, que era o fundador desse negócio, está também na origem de El Urra, La Libre, um canal de televisão que é feito por satélite em língua árabe, que foi lançado em 2004 com a mesma missão, meu cara, apresentar notícias precisas, equilibradas, completas, checadas para os espectadores do Oriente Médio que são enganados pelas televisões locais. Bom, só que um cara chamado Peter Thiel, fundador da Antir, uma empresa de análise de dados financiada pela SLA, culpou, nessa época, o presidente George Bush. Ele falou o seguinte, cara, o Bush não é duro o suficiente com o Islã. Em vez de Nações Unidas, nós devemos considerar a coordenação secreta de serviços de inteligência em todo o mundo como um caminho decisivo para uma Pax americana verdadeiramente global. Peter Thiel, que hoje é um dos caras mais fortes dentro do governo Trump. Em 2014, um cara que tinha sido editor da Time durante 7 anos, ele foi nomeado, logo depois disso, pelo Obama, para ser o subsecretário de Estado para Assuntos Públicos e Diplomacia Pública. Sim, meu cara, a descrição oficial do trabalho desse cara era apoiar os objetivos da política externa americana, informando e influenciando o público internacional. Ao contrário da diplomacia estatal, a diplomacia pública ela é voltada para as populações estrangeiras e consiste, em grande parte, uma forma de contar uma história sobre os Estados Unidos. Essa é a ideia desses caras. Agora veja, dentro desse campo da narrativa, Peter Thiel, que hoje é um dos caras mais fortes, não só na tecnologia, não só em armas de inteligência artificial, era o cara que disse que o Bush tinha que ser muito mais duro com o Irã e queria montar uma rede global de serviços de inteligência para garantir monitoramento e controle. Veja, essas coisas não são por acaso. A partir daí, dessa estrutura montada, surgiu uma grande campanha de como utilizar exatamente esses meios para fazer a guerra. Um pouco mais para frente, antes da guerra do Kuwait, teve uma audiência na Comissão de Direitos Humanos do Senado americano. E uma garota de 15 anos, que era identificada na época, só tinha um nome, ela chamava Nayirá. E ela falava o seguinte,
deu esse depoimento. Acabei de sair aqui do Kuwait, minha mãe e eu estávamos em férias de verão, tranquilas. Foi quando a gente foi, na verdade, foi visitar a minha irmã mais velha. Ela contou que a irmã mais velha teve um bebê e isso, por causa disso, ela queria passar um tempo no Kuwait. Bom, na segunda semana, ela comenta então que houve a invasão do Iraque no Kuwait. Então ela foi correndo para ser uma voluntária no hospital com outras 12 mulheres que também queriam ajudar. E aí ela falou que ela era a voluntária mais jovem. Bom, ela começa a contar a história dessas mulheres. Então as mulheres tinham entre 20 e 30 anos e que estavam lá e viram soldados, então iraquianos, invadindo o hospital, entrando nesse hospital com rifles e tiravam, arrancavam os bebês das incubadoras, pegavam as incubadoras, deixavam as crianças morrerem no chão frio, congelado. Cara, foi aquele pânico no Congresso. Esse testemunho foi transmitido ao vivo pela SPAN, pro canal, que era o canal parlamentar americano, e depois foi divulgado na ABC e na NBC, atingiu, meu caro, mais de 53 milhões de americanos. O testemunho da Nairá, que foi altamente perturbador, acabou virando manchete das notícias americanas e mundiais, em todo lugar. E isso gerou um apelo à intervenção militar dos Estados Unidos na guerra do Iraque. Em 29 de novembro, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou, então, uma resolução autorizando, foi em 90 mesmo, lembrei, o uso da força contra o Iraque e estabeleceu um ultimato disso até 15 de janeiro. Em 12 de janeiro de 1991, então, o Congresso dos Estados Unidos, por sua vez, autorizou o uso da força com uma maioria muito curta ali no Senado. No dia 10 de outubro de 90. Essa data é uma data-chave para a gente entender a marcha da guerra da informação, porque ela consagra o início de uma outra guerra então invisível, a guerra da informação que justifica a guerra militar. Por quê? Tudo isso foi planejado pelo governo do Kuwait, ou Kuwait. Veja bem, eles contrataram cerca de 20 agências de relações públicas, escritórios de advocacia, com o objetivo de mobilizar a opinião pública americana contra, então, o Saddam Hussein. Sob disfarce, né, do grupo Cidadãos por um Kuwait Livre. Já viu? Free Palestina, Free não sei o quê. Pois é, eles empreenderam a maior campanha de influência já realizada nos Estados Unidos, com o aval tácito da administração americana, que não recorreu, por exemplo, às disposições de uma lei, que é a Lei FARA, que é a Lei de Registro de Agentes Estrangeiros, que eles têm lá desde 1938 e que não deixam o Brasil ter, e reclamam quando a Rússia põe, só um parênteses, que devem declarar suas atividades. A empresa, então, de relações públicas Hill e Knowlton foi recrutada, meu amigo, no dia 9 de agosto de 90. Recebeu algo em torno de 10 a 12 milhões de dólares para influenciar a opinião pública americana em favor do Kuwait. Então eles organizaram, dias antes dessa informação, orações, distribuíram milhões de kits à imprensa, camiseta, adesivo, faixa, dessas que ficam penduradas Palestina Livre, com a ideia Kuwait Livre. E as reportagens prontas para denunciar o comportamento do exército de ocupação iraquiano. A sessão de 10 de outubro foi o ponto forte, meu amigo, da campanha da Hill e Knowlton, que usou um tipo de propaganda extremamente comum em tempo de guerra, que foi a divulgação de atrocidades para influenciar os membros do Congresso. Após essa guerra, o executivo da agência de consultoria chamada Virtlin se gabou, meu amigo, do trabalho ao explicar como ele usou pesquisas de audiência para adaptar as roupas e o penteado do embaixador do Kuwait para torná-lo mais amigável para os telespectadores americanos. A Sociedade de Relações Públicas, meu amigo, preparou as testemunhas que foram apresentadas dentro do Congresso, como se fossem cidadãos do Kuwait Livre. Garantiu que a sala estivesse lotada de jornalistas, câmera de televisão. O público e os jornalistas não sabiam que o sobrenome daquela testemunha que eu falei chave, a Naira, era Naira El-Sabah. E ela não era uma pessoa, senão a filha de Saud Al-Sabah, o embaixador do Kuwait nos Estados Unidos, membro da família real. Entende? Eles também não sabiam que a Hill e a Knowlton estavam fornecendo instalações para o comitê de Tom Lantos e John Porters. Eles também não sabiam que a equipe da Hill e Knowlton haviam garantido que esse testemunho falso obtivesse o maior público possível.
enviando a sua própria equipe de filmagem para filmar a sessão, produzir um vídeo, transmitir para cerca de 700 canais de televisão. Meu caro, o governo do Kuwait, no exílio, não tinha nenhum exército, nem tinha os meios para formar uma coalizão militar para libertar o seu território. No entanto, eles usaram a arma da informação. Ele foi capaz de alavancar o seu poderoso aliado americano, fazendo da narrativa a arma para prevalecer sobre a opinião pública americana e entre os funcionários do governo. O Kuwait percebeu a possibilidade que a mídia oferecia de influências internacionais. Meu amigo, a operação informativa que foi criada, ela até hoje visa amplificar uma determinada ameaça. Quando o anúncio, por exemplo, de forças aéreas e terrestres americanas para a Arábia Saudita foi feito para ajudar o seu aliado, a se defender contra possíveis agressões do Iraque, o velho Bush, teve que apresentou o exército iraquiano como o quê? Ele virou e falou assim, é o quarto maior exército do mundo. Essa afirmação ela é imediatamente retomada por toda a imprensa internacional, foi repetida exaustivamente e indefinidamente por diversos líderes americanos. Só que o exército do Iraque é, no máximo, a 10ª ou 11ª potência militar mundial. Não tinha nada de ameaçador. Fazer com que o exército iraquiano parecesse mais forte do que ele realmente é, tornava aceitável aos olhos da opinião pública internacional o envio em massa e urgente de tropas americanas para conter a ameaça. A partir de agosto de 1990, eles prepararam a opinião pública para a perspectiva do conflito. A mídia retransmitiu o discurso guerreiro, e alguns já apresentavam a intervenção militar para libertar o Kuwait como uma grande e única solução. Ou seja, do dia para a noite, a percepção de que a guerra era necessária e urgente e uma guerra justa tinha sido tomada. Teve um cara na TF1 que chamou a guerra de civilização, a guerra da civilização. É a guerra do mundo civilizado contra os árabes bárbaros. O TF1 é uma empresa de televisão francesa. E em seguida, ele pegou todo o aparato americano de mídia que foi criado para demonizar o Saddam Hussein, que sempre foi retratado, então, como a personificação do mal, regularmente comparado com Adolf Hitler. Aliás, é o que os caras fazem consistentemente. Nós já temos alguns novos Hitler, O Putin foi considerado um novo Hitler, agora o cara do Irã. Toda vez que você quer uma intervenção militar, essa é uma tática que é usada. Veja, eu não estou defendendo a galera, não. Só estou dizendo que essa é uma tática usada. Inclusive, tiveram várias notícias, várias mídias que retocaram o bigode do Saddam Hussein para ficar parecido com o do Hitler, representando mesmo o Saddam Hussein como se fosse o Hitler com o novo bigode. E a TF1 transmitiu, no dia 28 de janeiro de 91, um programa que chamava Saddam Hussein, Novo Nasser ou Novo Hitler? Exatamente isso, cara. No Reino Unido, lá na Inglaterra, a opinião pública ficou imediatamente hostil ao Saddam Hussein e descreveu essa campanha, como, na verdade, uma campanha de persuasão em massa. Foi muito bem sucedida para a campanha e a intervenção militar. Veja, foi realmente um auê que os caras fizeram. Um auê e que começou a ser replicado a partir do momento que se entendeu como se deveria ser feita as operações de propaganda em conjunto com a CIA para fazer as campanhas de guerra. Tudo isso com o controle da internet e dos meios de comunicação. A partir, primeiro, obviamente, dos meios de comunicação e depois da internet. Ou seja, você tinha uma combinação de fatores que tornariam a informação, a guerra, bastante aceita. E a gente está falando isso porque o que está acontecendo hoje, meu caro, no mundo, é exatamente a mesma coisa. A gente já viu aqui no Dia Economia que parte da munição que a China vai usar para conquistar Taiwan é dissuasão estratégica através da informação de redes sociais. Nesse momento, os Estados Unidos ainda conseguem dominar todas as redes sociais do Ocidente. Porém, está havendo um avanço bastante significativo da China, inclusive pela Guerra dos Cabos, que nós já falamos na Guerra dos Mares, pela Guerra dos Sistemas, Guerra dos Chips, tudo isso que está acontecendo, domínio da África, telefones,
chips, espionagem. A China está começando a dominar isso. TikTok. Só que você começa a ter um problema de conflito, não mais de hegemonia apenas, mas da organização, da governança do mundo. Entende? Então, a partir desse problema, a pergunta é: a quem interessa reescrever, responsabilizar, colocar limites às redes sociais? A quem interessa o controle das redes? Uma nova regulamentação. Você entende? Uma nova regulamentação, ela só interessa hoje a quem não tem o controle das redes. Por isso que a gente afirma, sem dúvida nenhuma, que todo esse movimento de necessidade de reescrever, controlar as redes, principalmente pelas cortes, é um movimento que só interessa aos neoliberais e à China, que desde então dominam o discurso público. Os neoliberais dominam o discurso público e agora a China, que tem interesse em reescrever os códigos de rede, no sentido não de código do programa em si, mas de escrever a forma de governança dessas redes. O que nós estamos vendo hoje é uma guerra de governança, não tenha dúvida, onde a informação é, sem dúvida nenhuma, uma arma. Agora, como e aí, o alcance dessa arma depende exatamente de como você vai fazer o controle das redes sociais. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma batalha pela opinião mundial, como foi a Tempestade do Deserto. Se você pensar a história da briga de informação, ela começa com 1990 e chega, obviamente, no seu ápice a partir da operação feita dentro do Iraque, da Tempestade do Deserto, onde houve uma mobilização de inúmeras forças para fazer uma ofensiva que foi imediatamente acompanhada por uma campanha massiva de mídia. Ou seja, enquanto o Pentágono recorria, a uma batalha física, ele usava também de informação estratégica e tática para atrapalhar o inimigo, divulgar informações falsas sobre torturas que estavam sendo infligidas a pilotos, que eram feitos como prisioneiros dentro das bases iraquianas, manipulava a opinião pública de forma global e instrumentalizava a mídia ocidental, como instrumentaliza até hoje, só que não só o Pentágono, hoje a CIA e principalmente depois as empresas, as corporações que pegaram e assumiram o Estado americano, assumiram a instrumentalização da mídia. E por aí vai. E a estratégia mesma. Nessa época, já tinha naquela época a menina que vinha correndo na câmera, gritando: não nos tratem como bárbaros, o Irã está acabando com a gente, nós não somos animais. Na verdade, tudo isso era para dar a ideia de que era necessário que a ONU agisse contra o Iraque. Tudo é pretexto para uma batalha de informação. E isso começa desde a guerra no Iraque, meu amigo, que inclusive formou aquele grande momento que deu um up, e a gente vai falar daqui a pouquinho, sobre o up na CNN. Ou seja, todas essas ações sempre eram planejadas para mobilizar a opinião pública. Você teve de tudo, até dizer que Bagdá estava fazendo terrorismo ecológico, porque desde aquela época, foi uma matéria do Le Monde, que foi feita em janeiro de 91, eu acho, 93, né? Quando teve a tempestade no deserto, mas porque eles afundaram um determinado navio e aquilo gerou uma poluição do óleo no mar, e os aliados falaram que na verdade, foi feito de propósito para gerar um terrorismo ecológico, exatamente para tornar o Iraque ainda mais perverso. Não bastava bombardear pessoas, invadir o país, eles também estavam poluindo o meio ambiente. Enfim, tudo isso para justificar a invasão a Bagdá. Meu amigo, as autoridades iraquianas naquela época tentaram contestar os jornalistas ocidentais, falava que isso é uma grande batalha de mídia, tentava cooptar as pessoas e dar informação, mas o fato é que você não sabia o que estava acontecendo, e quando terminou a guerra em 91, depois de uma visita aos lugares, muitos jornalistas que participaram dessa guerra começaram a dizer que, de fato, perceber que eles tinham sido manipulados. Teve até uma pesquisa da France Opinion para o jornal L'Express, onde os repórteres sem fronteiras falaram que cerca de 300 jornalistas que estavam lá foram entrevistados, mais de 80% que foi responsável pela imprensa escrita, depois de revisitar fatos, consideravam que a cobertura televisiva da guerra foi um jornalismo show, um jornalismo manipulado. Tá? Ou seja, toda essa guerra formou uma nova geração
uma nova geração de controle da informação. E, obviamente, né, a China e outros países tomaram consciência exatamente das suas próprias limitações e das suas capacidades de influenciar determinadas decisões e precisavam tomar o domínio da informação. Meu caro, não há dúvida, o que nós vivenciamos hoje, eu volto a dizer, é um controle da informação para fins geopolíticos. Não é apenas pela liberdade, é pelo domínio do discurso público, para que você não possa confrontar certas ideias. É por isso que tem um desespero em taxar de fake news, é por isso que tem um desespero de criar fact-checking, é por isso que existe um desespero de confundir propositalmente o ambiente para que se então diga é necessário criar uma regra de punição de determinadas empresas para que, na verdade, todas elas sejam submetidas à ideologia e à lei única, ao pensamento único, à formação única de um pensamento, de uma ideologia, de um terrorismo ideológico que vai ser feito pelas Supremas Cortes. É exatamente isso que está sendo montado nos sistemas de rede de comunicação e no espaço virtual que nós sofremos hoje e que interessam fundamentalmente, meu caro, apenas aos grupos globalistas e à China. E é curioso, você vê de um lado as Big Techs, o Peter Thiel, que tem um interesse sim de construir uma rede global de domínio. Ele tem um interesse. Tá? E, obviamente, a China e os grupos globalistas têm medo desse cara. Então, quando você vê o discurso contra as Big Techs, é porque, de fato, o Peter Thiel tem um interesse em fazer um domínio, tentando dominar as informações. Só que você tem regimes autoritários, que também têm medo que a sua população seja influenciada por uma informação que não seja a informação oficial. E esse é o ponto que está por trás das ações do Supremo. Veja, desde os protestos de Tiananmen, em 89, a China permitiu e fechou a permissão de transmissão de satélites de canais ocidentais. Entendeu? Depois você teve as revoluções de veludo no bloco soviético, o colapso da União Soviética, e a China percebeu de que não podia mais deixar as transmissões por satélite, porque elas representavam uma ameaça à estabilidade do regime. Entende? O Rupert Murdoch, falou abertamente, falou, olha, o Império da China, falou para os caras que os avanços tecnológicos das telecomunicações eram, de fato, uma ameaça inequívoca para os regimes totalitários em todo o mundo. E os caras ouviram, né? Os caras perceberam. Ou seja, um mês após o discurso dele, o primeiro-ministro chinês simplesmente fechou as antenas parabólicas em toda a China. O Irã, a Arábia Saudita, seguiram o exemplo no ano seguinte e depois Cuba, da mesma forma. Foi no Oriente Médio, meu amigo, que o efeito dessa história da CNN, que foi a primeira transmissão de guerra em todo o satélite, que foi o mais duramente sentido como batalha da informação, foi a partir dali que se entendeu, ou seja, da Guerra do Golfo, que a marca de um determinado sistema poderia desaparecer e, de fato, simplesmente pela manipulação de uma determinada informação e de uma propaganda estratégica. Ou seja, a partir de 90, vários países do Oriente Médio embarcaram nessa guerra da informação global. Veja, em 94, o Egito criou o canal Nilo TV, que é transmitido em satélite em inglês, francês e hebraico. O Irã financiou inúmeros canais em diversos idiomas. Tem o árabe El Manar, que é o Farol, que é um aliado do Hezbollah. Ele lançou em Beirute um canal em 91, que é transmitido no Líbano por rádio também, quanto por satélite. E esse canal tinha a ideia de promover os interesses muçulmanos xiitas. Ele acabou sendo proibido em vários países, incluindo a França. Teve o canal Al-Aqsa, que foi fundado em 2006 pelo Hamas, na faixa de Gaza. O Irã também tem um canal na Síria, com o seu aliado, que era naquela época, o Al-Saad, que caiu recentemente. E eles fizeram outros canais em inglês e em árabe a partir de 2014. O Irã obviamente, todo mundo sabe, o inimigo jurado dos Estados Unidos e vice-versa, mas também utilizou e utiliza de armas de informação para proteger a sua influência no Oriente Médio. Usa de estruturas de comunicação centralizadas que permitem bloquear facilmente todo o tráfego de internet dentro das suas fronteiras, para promover, obviamente, diretamente a imagem de uma política externa que só favoreça o Irã. Todas as agências nacionais estatal, a Islamic Republic News Agency, pertence ao partido lá da Revolução, né? Esses caras têm um orçamento
de quase $1 bilhão, são mais de 13 mil funcionários e tem canais e escritórios em mais de 42 canais de televisão em mais de 20 países, tá? São 4 canais de notícias internacionais, 6 canais de televisão por satélite, 30 estações de rádio que são transmitidas por ondas curtas em mais de 30 idiomas. Veja, desde 2003, durante a invasão americana do Iraque, o Irã lançou um outro canal que era o Al-Alam, O Mundo, e vai e fala especificamente para o público iraquiano xiita de língua árabe. Tá? Eles transmitem hoje, alguns canais, inclusive, conteúdo em inglês e francês, com uma visão alternativa da realidade, do que acontece, para que o público francês, que vem descendentes de xiitas e muçulmanos, que moram na França e outros lugares, ainda tenha uma interpretação da visão do mundo da guarda da revolucionária islâmica. Então eles têm o próprio aula de imprensa deles, tem institutos culturais, tem think tanks, todos esses caras da revolução, eles atuam dentro e fora do Irã, contra os oponentes, utilizando, sim, a opinião pública e mesmo a sua diáspora, as pessoas que saíram e utilizam de meios assimétricos de informação para defender os seus interesses. Tudo isso sobre, evidentemente, a ideia de justificar sempre um conflito armado baseado nas relações internacionais. Acredite se quiser, meu caro, não é apenas a internet, existe uma massa gigante de canais, blogs, de informações que usam desse ambiente para divulgar informações geopolíticas que servem apenas como um caráter, né, obviamente, de desinformar ou informar, desinformar mesmo, no sentido geopolítico da questão, não do Supremo, essa baboseira que eles falam, mas para criar visões de subversão dentro de determinados alvos. Isso é feito por todos, absolutamente todos os países. Então os regimes hoje, eles cada vez mais, quando eles precisam impor controles de PIX, moeda digital, impostos, o que eles fazem? Eles não podem deixar os controles soltos, meu amigo. Eles vão ver as tensões surgirem, eles precisam de uma estratégia deliberada, que é simplesmente reduzir, controlar o discurso público. É exatamente isso que está por trás da questão do Supremo. Veja, agora, essa guerra do Irã, meu caro, essa guerra do Irã tem que entender que é um aviso. O que os Estados Unidos fez, na verdade, é uma visão para mostrar força. É um mundo reordenado, num princípio novo. É o poder bruto, não mais da persuasão. É a ideia do Peter Thiel. Não podemos exigir dos caras a não ser uma rendição incondicional. Mesmo que tenha uma guerra nuclear, mesmo que tenha uma ameaça nuclear, mesmo que existem evidências concretas de desestabilização de uma escala maior do grau de violência. Ou seja, na verdade, o bombardeio do Trump no Irã não foi um ponto final, mas foi um ponto inicial. Foi um ponto de dizer que a diplomacia que está sendo estabelecida indiretamente também pelo Peter Thiel, que ele critica o Bush desde aquela época, é uma diplomacia da força bruta. O mundo precisa entender o seguinte: os alertas que hoje os Estados Unidos fizeram não são floreios retóricos. Quando ele bombardeou o Irã, não teve a ideia ou a visão de uma contenção nem com paz. Tem a ver com uma alavancagem, reequilibrar o poder global que está desequilibrado no mundo. É uma abordagem, meu caro. A mensagem da propaganda militar e de mídia não foi uma mera hipérbole, tem um método. Trump está utilizando o espetáculo e a temeridade, tá, para fazer com que os Estados Unidos tenham um rebalanceamento do seu poder global. Mostrar que não serão mais generosos, não serão indulgentes demais, que foi a crítica do Peter Thiel Bush. Ele vai dizer o seguinte: meu amigo, vamos fazer um acordo, China, Europa, México, Canadá, eu vou mostrar para vocês o que os Estados Unidos estão dispostos e são capazes de desfazer com seus adversários que são intransigentes. Ou seja, é uma mensagem pública de força esmagadora. Um ataque a Teherã, visando a sua estrutura, como foi feito, marcou não uma escalada no Oriente Médio. Não, meu caro, não é nada disso. É uma nova doutrina de política externa, acordos militarizados. A questão não é neutralizar o Irã, mas foi mostrar a Pequim e a Bruxelas e a outros lugares que os Estados Unidos de Trump
não estão de brincadeira. Eles vão quebrar normas antigas internacionais para reafirmar o seu domínio. Não é uma guerra tarifária retaliatória apenas, como Washington está dizendo por aí, os jornais falam. Não, meu amigo. É uma guerra que é para mostrar que eles são capazes de derrubar potências regionais, sim, para ir além, muito além de uma mera guerra econômica. Eles querem dizer o seguinte: China, entenda, nós não somos um ator racional limitado pelas regras liberais e pelo esse movimento globalista. Nós somos motivados por influência e vitória pessoal. França, anote, pode mostrar preocupação, pode gritar, mas nós vamos permanecer econômica e estrategicamente dominantes na Europa. Vocês serão vinculados aos Estados Unidos. Países da Ásia, entendam, as potências regionais dependem da nossa garantia de segurança. Nós temos força militar e nós temos uma capacidade de imprevisibilidade no uso da nossa arma militar. Nós, se precisarmos, vamos devastar o Irã. O Irã enfraquecido mostra e preocupa vários países, como, por exemplo, o Iraque, a Síria, Líbano, Moscou, a China. Por isso que, imediatamente, todos se tornaram preocupados com o tipo de avião que o Trump mandou, o tipo de ataque e como ele foi feito de forma precisa. É claro, veja só, que bombardear o Irã para o Trump, ele sabia que não era isento de consequências. Sabia disso e sabe disso. Mas ele entende que não haverá uma conflagração regional, não haverá reação imediata das milícias xiitas, do Houthis, do Iêmen. Vão, a momento sim, atacar, fazer ataques retaliatórios, terão sim uma nova guerra terrorista por aí. Mas ele está usando a ideia de dominação, de imprevisibilidade como uma marca, que foi o que o Nixon usou também. Então, as tarifas e acordos comerciais, essas realocações de embaixadas, né, com ataques de drone, tudo isso mostrou que o caos não é um subproduto, é um plano de dominação. Ou seja, Trump disse, ou você está conosco ou contra nós. Tarifa, sanções, exigência de segurança. Meu amigo, você vai desfrutar de várias coisas se você sentar com os Estados Unidos. Do contrário, nós vamos usar de todas as ferramentas à nossa mão para instalar o caos, porque nós não vamos perder o domínio da tecnologia, o domínio da segurança, o domínio da economia e o domínio da influência. Meu amigo, não há implicação mais profunda do que essa. A rivalidade atual que nós estamos vendo não é de PIB, não é de liderança tecnológica. Trata-se de duas visões econômicas competindo por legitimidade e autoridade. Uma está ancorada num capitalismo soberano que quer defender o seu país e o seu povo, sob política comercial, industrial e décadas de formação da liberdade. Já o outro modelo é o modelo centralizado, estatal, que promete velocidade, resiliência, mas sem liberdade. Esses dois movimentos querem ser hegemônicos no mundo. Claro que existe um terceiro, a Constituição do Livre Mercado, que vigorou até agora, mas que nos gerou ao problema que nós estamos. Mas eles estão de fora ali, querendo participar da mesa de negociações. Estão gritando, dizendo que as negociações tarifárias são um erro econômico, que tudo isso é uma loucura, que devemos voltar ao multilateralismo, como Lula defendeu, ou ao livre mercado. Tudo isso, na verdade, não está necessariamente ligado apenas ao poder econômico. Não. É sobre quem dita as regras da economia global do próximo século. O acordo, inclusive, de cessar fogo não será, meu amigo, um tratado de paz. Não. Será uma retomada de uma visão de influência onde Washington afirma que Pequim, por um lado, está resistindo. Pequim acusa os Estados Unidos de querer redobrar restrições tecnológicas e ser desleal em várias áreas, inteligência artificial, semicondutores, etc. Em Londres, eles sentaram para negociar. China... China e Estados Unidos não são potências concorrentes. Eles operam, amigo, guarde isso, dois sistemas fundamentalmente divergentes que querem moldar a arquitetura econômica global à sua própria imagem. É uma competição de amplo espectro
que abrange fluxo de dados, moeda digital, política energética, segurança nacional e ideologia. Obviamente, comunicação. Para entender a gravidade dessas negociações, de tudo que aconteceu essa semana, você tem que olhar exatamente a mensagem que tem por trás da ação do Trump. Não foi uma ação isolada para segurar uma nação que está querendo criar a sua própria arma nuclear. Não. É um aviso à China de que eles farão o que tiver que ser feito com pulso forte para garantir o domínio, atenção, não é hegemônico da economia, o domínio de fato de aspectos da construção da regra dos sistemas que serão construídos e serão feitos para modelar o mundo que virá em moedas digitais, inteligência artificial e a troca do sistema monetário baseado em preço para o sistema monetário baseado em energia. Ou seja, os Estados Unidos está de fato usando do seu poder militar para dizer que levará às últimas consequências acordos comerciais ao domínio da tecnologia de defesa, inteligência artificial, segurança cibernética, fabricação de semicondutores, terras raras, comunicação e controle da rede. Tudo isso é a expressão da disputa do poder econômico, político e da construção de redes de comunicação para domínio do pensamento. Isso é que nós estamos vendo. O ataque ao Irã é nada mais do que a continuação de um sistema de controle de informação que começa em 1990, não só dos sistemas digitais, mas também da eletronificação dos sistemas financeiros, que primeiro tornaram a velocidade em alta frequência, que substituíram o telefone do broker, se lembra? Compra-vende para computador, algoritmos, que levou depois à substituição de quase todos os mercados de ações no mundo, do telefone para a eletronificação. Em seguida, os mercados de renda fixa e depois os mercados futuros. Recentemente, o controle do sistema financeiro, a substituição disso de um sistema tecnológico, migrou para o controle das moedas digitais e inteligência artificial. Nós estamos vendo a continuação de um determinado movimento de controle, que desde o Bush tem ali o Peter Thiel circulando e dizendo que tem que ser mais incisivo. De alguma maneira, controlar o fluxo de informação. Por isso, meu caro, aqui no Geoeconomia você já viu, nós sempre falamos que isso é uma guerra entre duas tecnocracias que querem dominar os seus sistemas e efetuar as regras. Um sistema liberal podre que gerou a consequência dessas tecnocracias. E, aí sim, um movimento soberano, livre, que quer seguir não mais, que a gente pode simplificar, não mais submeter a sua vontade ao modelo econômico ou ao modelo tecnocrático. Ao contrário, submeter a economia e os sistemas científicos à vontade do homem, baseado, no caso do cristianismo, aos valores da moral cristã e a Deus, evidentemente. Ou seja, é trazer de volta essa subversão que a tecnocracia fez. Ao invés do homem ser submetido ao Estado ou à técnica, é submeter o Estado e a técnica ao homem. Bom, meu amigo, mas se isso tudo vai dar certo ou não, você já sabe. Será assunto, aliás, assunto para o próximo? Não. Será assunto para um dos nossos próximos Geoeconomia.